Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Neemias, no capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Neemias, capítulo 4. O versículo 1 começa assim: Tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Enquanto o povo de Jerusalém, o povo judeu, os israelitas, se contentaram com a sua situação lamentável, o inimigo deixou em paz. Mas quando os judeus começaram a servir o Senhor, isto é, a procurar fazer o que era a sua missão, o seu trabalho, aquilo que Deus lhes tinha dito para fazer, e isso traria glória ao nome do Senhor, fazer a obra do Senhor, então o inimigo começou a agir, espalhando ou tentando espalhar o medo, a confusão. E essa é a história da nação de Israel. Nesta época, no tempo de Neemias, nós sabemos e vimos isso a semana passada, que a cidade estava destruída, os muros estavam derribados, as portas não estavam colocadas, não havia proteção, não havia limites. E assim o inimigo estava sossegado, estava contente, porque o povo vivia em situação lamentável. E então quando Deus age e levanta Neemias, escolhe Neemias e através de Neemias consegue levar o povo a agir e a fazer a sua missão, a sua vontade, então o inimigo levanta-se e começa a agir. Nós lemos na história deste livro que a reconstrução dessas muralhas ela foi realizada em meio a grandes provações, a oposição e conflitos. E é nessas circunstâncias que Neemias se levanta e, como um homem de oração, ele recorre a Deus. E vemos isso neste capítulo, nos versículos 4 e 9, estão aí orações registadas. É um livro que começa e termina com oração e mostra Neemias então como um homem de oração. O povo de Deus sempre teve inimigos. Neste período da história, os inimigos foram representados por Sanbalat, Tobias, aqui chamado o amonita, e Gesem. Estes homens ímpios não faziam parte de Israel, e os amonitas foram inclusive impedidos pela lei de entrarem na Assembleia do Senhor. Nós lemos isso em Deuteronômio 23, versículo 3. Este Tobias, o amonita, fazia, portanto, parte desse povo, considerado inimigo do povo de Deus, e por isso impedido de entrar na Assembleia do Senhor. O seu desprezo pelo Senhor, o seu desprezo pelo povo do Senhor, essa oposição que levantava, começou por se manifestar através da zombaria, da ridicularização, os versículos 1 e 2. E temos estas expressões: que fazem estes fracos judeus? Versículo 2, fracos judeus. E continua ainda esta ideia: renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Não é mais do que pó essa fortaleza, essa cidade. São fracos. Então a oposição aqui, ela demonstra-se pela zombaria, pela blasfémia, pela tentativa de humilhação, o desprezo, a ridicularização do povo de Deus. E nós sabemos que o desprezo e a ridicularização são armas poderosas. O Senhor Jesus também sofreu forte oposição através da zombaria e ele avisou que os seus seguidores e servos também iriam sofrer. Então, em Mateus 10, 25, o Senhor Jesus diz: Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais
aos seus domésticos. O próprio Senhor Jesus, ele foi identificado como fazendo o que fazia, as suas obras, os seus milagres, com o poder de Satanás, o poder de Belzebu. E ele adverte os seus seguidores: se fizeram isso com o Mestre, quanto mais farão com os seus servos, os seus domésticos. Também na época, na altura da sua morte, no final da sua vida, do seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus foi zombado. Nós lemos em Lucas 22, a partir do versículo 63, zombavam dele, davam-lhe pancadas, uma forma de humilhação, bater no rosto, bater é uma forma de mostrar desprezo. Zombavam dele, davam-lhe pancadas, blasfemavam dele, diziam várias e muitas outras coisas, diziam contra ele, blasfemando. E também no capítulo 23, a partir do versículo 35, lemos assim: o povo estava ali e a tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de facto o Cristo de Deus escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Uma forma de escárnio, de zombaria, Jesus sofreu também este tipo de pressão, de humilhação, tentativa de ridicularização. E numa reflexão acerca deste capítulo de Neemias, um cristão, a comentar esta passagem, ele fez a seguinte declaração: algumas pessoas que conseguem resistir com bravura quando são alvejadas, quando levam um tiro, por exemplo, na guerra, numa ação de defesa da sua própria vida ou da vida do seu povo, da sua família, e conseguem resistir com bravura a um ataque físico, desmoronam quando são ridicularizadas, ou seja, quando se riem delas. Pessoas que resistem à dor física, mas quando o ataque é moral, quando o ataque é intelectual, é nas ideologias, é na ideia, é numa opinião que tem sobre a pessoa, contra a pessoa, ela desmorona, ela perde as forças, perde a coragem, porque nós reconhecemos que o desprezo e a ridicularização são armas poderosas. Quando alguém fala mal de nós, fala contra nós, quando alguém diz que não gosta de nós ou traz uma crítica forte contra algum traço do nosso caráter, nós sabemos a força desse tipo de crítica e de comentário. Contudo, não foi assim com Neemias. Ele não desmoronou. Ele ouviu críticas, ele ouviu que o seu povo, o povo que ele defendia, a quem ele queria servir, era um povo fraco. Ele ouviu esse tipo de comentário. Estão no pó, a cidade deles está em ruínas, mas ele não desmoronou. O que ele fez foi orar. Ele orou, versículo 4. E além de orar, ele continuou a trabalhar, é o que nós lemos no versículo 6. Porque a oração não substitui a ação. O crente, porque ora, ele não deixa de fazer o que deve fazer, não deixa de agir, não deixa de continuar a trabalhar. O crente ora, mas age. Faz o que tem que fazer, trabalha, labora. Então o inimigo começou por ridicularizar, por blasfemar, tentar humilhar o povo de Deus. Mas uma outra expressão da oposição que está aqui no texto, versículos 7 e 8. No versículo 8 nós lemos: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então uma das formas também de se opor ao trabalho de Deus ao longo da história é esta tentativa de suscitar confusão. Nós vemos isto ilustrado no Novo Testamento, entre o povo de Deus, entre os apóstolos, em Atos 19. Nós lemos que houve um grande alvoroço acerca do caminho. E esta expressão, o caminho, é uma expressão para o povo de Deus, os primeiros discípulos, a igreja primitiva, aqueles que se identificavam com Jesus, que é o caminho. Versículo 23 diz que houve grande alvoroço, sinónimo de confusão. Porque um ourives chamado Demétrio fazia
os nichos, as pequenas estatuetas da deusa Diana, e havia lucro com esse tipo de comércio, porque a fé dos efésios estava então alicerçada nessa suposta deusa Diana, e o negócio deles estava ameaçado porque havia alguém a pregar contra a idolatria, contra os falsos deuses, a pregar acerca do verdadeiro Deus e de Jesus Cristo, que representava, que era a figura desse Deus. E então havia esta ameaça à continuidade deste negócio, deste lucro destes homens, e por isso o versículo 29 diz que a cidade foi tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedónios Gaio e Aristarco, porque eram companheiros de Paulo, o pregador, aquele que anunciava Jesus, a verdadeira religião. Então a cidade foi tomada de confusão. E explica essa confusão o versículo 32, uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam ali reunidos. Esta ideia da confusão é semear confusão, as pessoas nem sabem muito bem quais são as ideias que estão a defender, mas querem se opor, nem têm convicções muito bem formadas, mas são facilmente manipuladas por homens ou mulheres com espírito do engano, espírito maligno, são inimigos do povo de Deus e da união do povo de Deus e da obra do Senhor, e querem destruir. E esta é, portanto, uma das estratégias do inimigo, é lançar confusão. Nós lemos em Tiago, no capítulo 3, versículo 16, que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Inveja, essa expressão de egoísmo, essa expressão de orgulho, de egocentrismo, sentimento faccioso em ver pessoas a discordarem umas das outras e aplaudir a confusão. Há gente que tem prazer realmente em ver a confusão estabelecida, em servir o inimigo. Pessoas facilmente manipuladas por ideias demoníacas e querem lançar a confusão no meio do povo de Deus. Mas Deus, o nosso Deus, como lemos em 1 Coríntios 14, versículo 33, o nosso Deus não é de confusão e sim de paz. Este é um contexto de uso dos dons, especialmente de línguas, e a importância de se entender o que está a ser dito, e não é no meio de muito barulho e de muita confusão, sem saber o que se está a dizer, que há paz e que há entendimento e que há unidade de espírito. Então aqui nós lemos claramente que o nosso Deus, Ele não é de confusão. Deus não quer a confusão, Ele não quer o alvoroço. O nosso Deus é um Deus de paz. Mais um texto importante sobre este assunto no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3, diz que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. E as melhores traduções, as melhores versões da Bíblia acrescentam ainda esta ideia no versículo 5: aparta-te deles, afasta-te, mantém-te longe desse tipo de gente. Gente que tem prazer em lançar confusão, em arranjar contendas por causa de palavras, difamações, pessoas que não trazem doutrina sadia, não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Essas ideias humanistas, essas ideias mundanas, muitas delas obviamente diabólicas, demoníacas, vêm para lançar confusão entre o povo de Deus. Mas o crente piedoso, o homem ou a mulher de Deus, eles não querem confusão. O homem de Deus não quer confusão. A mulher piedosa, a mulher que quer agradar a Deus, ela quer paz, quer união. Bem-aventurados, ensinou o Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Deus é um Deus de paz e os filhos de Deus querem a paz e procuram estabelecer a paz entre as pessoas de Deus, o povo de Deus, aqueles que estão próximos, aqueles que são alvo do nosso ministério. É procurar a paz dessas pessoas com Deus e umas com as outras. Essa é a nossa missão, de espalhar o Evangelho, de mostrar a sabedoria bíblica para que as pessoas possam viver em paz umas com as outras. Então essa é parte do ministério da igreja, a reconciliação, o ministério da reconciliação com Deus e entre pessoas que estão em conflito. Mas vemos ainda mais uma estratégia dos inimigos. O versículo 11 diz que era um plano dos inimigos ocultarem os seus propósitos, nada disto saberão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Um dos planos do inimigo é infiltrar-se, é intermeter-se no meio do povo de Deus e a partir do meio então começar o processo de destruição. Obviamente pode ser com comentários pejorativos, depreciativos, pode ser com críticas destrutivas, com a humilhação, lançando confusão, mas o propósito é a destruição. Os cristãos passaram por isso e Paulo pessoalmente teve essa experiência de enfrentar perigos entre falsos irmãos, como ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Homens ou mulheres que se intermeteram, como lemos em Gálatas 2:4, com o fim de espreitar a liberdade que há em Cristo e reduzir à escravidão. Homens e mulheres que trazem ideias demoníacas, mundanas, para o meio da igreja, pessoas que têm os seus espíritos egoístas, egocêntricos e querem então reduzir à escravidão, lançar confusão, destruir a unidade do povo de Deus. Sempre que nós queremos fazer a vontade de Deus, vamos ver homens e mulheres se levantarem para se oporem. Nós vamos ter essa experiência de pessoas sensíveis à voz do inimigo para fazerem a vontade do diabo. Mas essas pessoas, como nós lemos em 1 de João, versículo 19, não são verdadeiros cristãos. Elas estão no meio, mas elas, a certa altura, elas acabam por sair do meio porque, na verdade, nunca foram parte da igreja. Saíram do nosso meio, nós lemos então no versículo 19, porque não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sempre que o povo de Deus começar a fazer o trabalho de Deus, haverá oposição. E a oposição pode ter então essas manifestações, alguns dos exemplos: a humilhação, a depreciação, a crítica destrutiva, essa tentativa de criar a confusão e de infiltração de homens ou mulheres que não são de Jesus e querem assim opor-se ao trabalho de Deus, trazendo destruição. Quando as coisas estiverem a correr bem, preparemo-nos para problemas, porque o inimigo não quer ver a obra do Senhor progredir. A provação faz parte da vida cristã. Nós sabemos disso, se lemos a Bíblia com atenção, nós sabemos que a provação faz parte da vida cristã. Charles Spurgeon terá afirmado que Deus teve um filho sem qualquer tipo de pecado, mas nunca teve um filho sem algum tipo de provação. A provação faz parte do povo de Deus, da vida do crente. É por isso que, como seguidores e servos de Jesus, nós não devemos estranhar o fogo que surge no nosso meio, destinado a nos provar. Nós lemos essa ideia em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, uma carta escrita para animar, encorajar e também corrigir homens e mulheres cristãos que estavam a ser perseguidos, estavam a sofrer por causa da sua fé em Jesus.
Então Pedro diz, não estranhemos o fogo que surge, porque a provação é necessário que haja testes à nossa fé para ver se realmente nós temos essa fé verdadeira, genuína. O crente não deve estranhar o ódio do mundo dirigido à igreja, aos crentes, ao povo de Deus. O Senhor Jesus já tinha dito, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós lemos em João 15, versículos 18 e 19. A resistência do povo de Deus foi expressa com fé por meio da oração. Então a forma que nós vemos aqui em Neemias, no versículo 9, de resistir a estas oposições, a estes ataques do inimigo, foi com a oração. Versículo 9 diz, porém veio a oposição, então nós oramos ao nosso Deus. E como proteção nós pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Veio o ataque, veio a oposição, então nós oramos. Nós falamos com Deus, nós olhamos para Deus, nós lembramos-nos do Senhor. Então, os versículos 4 e 5 têm aqui uma oração que os teólogos, os comentadores bíblicos, chamam de oração imprecatória. Uma imprecação é um desejo expresso de que algo mau aconteça a alguém, uma praga, é uma maldição. É desejar, então, que algo ruim, algo mau aconteça a outra pessoa, a alguém. Neste contexto, no que estamos a ler de Neemias, é verdade que ele deseja que algo mau, versículos 4 e 5, podemos ler, ouve, Senhor, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. É, na verdade, um desejo de justiça que Neemias tem. Que se faça justiça. Deus vê a maldade deles e age de acordo com essa maldade. Não lhes encubras a maldade, a iniquidade. Deixa que ela fique evidente e castiga-os. Esse é o desejo de Neemias e do povo. Então, justiça é algo bom. É algo certo, é algo desejável. Contudo, a pergunta que nós precisamos fazer, e se alguém fizer este tipo de oração a pensar em mim? E se alguém fizer uma oração a Deus, mas estiver a pensar em mim? Senhor, não lhe encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o pecado dele, pois ele provocou-te a ira com aquele comportamento, com aquele olhar, com aquele pensamento, com aquela forma de falar. Se alguém estiver a pensar em mim e se fizer esta oração, Deus, não o poupes. Essa é uma oração imprecatória e, na verdade, uma oração justa. Se alguém me viu a pecar e se alguém me vê a ofender Deus e a ofender pessoas, pode fazer uma oração assim. Senhor, vê e age. Não lhe encubras a iniquidade. Não escondas, ao contrário, revela, expõe, faz justiça, Deus, contra ele, na vida dele, humilha-o, castiga-o. Jesus diz que com o critério com que nós julgarmos, seremos julgados, e com a medida com que tivermos medido, também seremos medidos. Nós olhamos para os pecadores, nós olhamos para os inimigos, nós olhamos para os prevaricadores, para os ímpios, e nós medimos-los. Nós queremos justiça. Nós fazemos orações imprecatórias. Nós temos desejos de vingança e de justiça de Deus. Nós precisamos lembrar o que Jesus ensinou. Com a medida com que nós medimos, também seremos medidos. E precisamos perguntar se é este tipo de oração que nós queremos que façam quando se lembram de nós e quando olham para nós, especialmente quando nós falhamos, quando pecamos, quando desobedecemos a Deus.
Se é este tipo de oração que nós queremos fazer. Neemias fez esta oração e ela ficou registada. Foi ousado, mas ele estava convicto de que estava a fazer a vontade de Deus. Nós vemos muitos salmos que são equivalentes a esta oração. Mas é interessante a oração que o nosso Senhor Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. É interessante orações como a que nós lemos em Atos de Estevão, um homem que estava a olhar para Jesus. E não nos imputas este pecado, porque estava a olhar para Jesus. Não é errado ter um senso de justiça e desejarmos justiça. Precisamos considerar se queremos que façam essa mesma oração por justiça dirigida a nós. E, portanto, como é que nós vamos orar por aqueles que pecam? Aqueles que erram, aqueles que blasfemam, aqueles que querem armar confusão. Como é que nós vamos orar por eles? Quais são as palavras que nós vamos dirigir a Deus ao pensar naqueles que nos ofendem, aqueles que armam confusão, aqueles que querem nos dividir? Como é que vamos orar por eles? Senhor, faz justiça. Senhor, não lhes encubras a iniquidade. Humilha-os, Senhor. É assim que vamos orar ou vamos pedir, Senhor, abre-lhes os olhos? Muda o coração. Tem misericórdia, Senhor. Não deixe que continue neste caminho. Usa-me para que seja instrumento nas tuas mãos, para que haja discernimento, para que entenda o teu amor. Com a medida com que nós medirmos, nós seremos também medidos. Lembremos disso. Uma das evidências deste texto, no versículo 10, é que o povo se sentia fraco e que uma das evidências da humanidade, nós lemos a Bíblia, quando lemos a Bíblia com atenção, nós percebemos que nós somos como estes judeus que estavam aqui a trabalhar. Eles sentiam que estavam a desfalecer as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Ao lermos a Bíblia, nós percebemos que temos pouca força, temos pouca capacidade para fazer a obra do Senhor. A obra é pesada, a obra é dura. Lidar com pedra é pesado. Interessante o que nós lemos em Provérbios 27. Lidar com madeira é difícil, é pesado. Versículo 3 de Provérbios 27. Pesada é a pedra e a areia é uma carga. Mas o texto diz que a ira do insensato é mais pesada do que uma outra. Lidar com insensatez, com pessoas que dizem disparates, que dizem loucura, tolice. Pessoas que não conhecem a verdade de Deus, a verdade do Senhor, que não se deixam ensinar pelo Senhor, tornam-se ainda mais pesadas do que pedra e do que areia, diz Provérbios 27. A obra do Senhor, lidar com pessoas insensatas, lidar com pessoas ímpias, é uma tarefa muito pesada. E muitos de nós sentimos claramente esta falta de forças que os judeus sentiram ao lidar com pedra e com madeira. Era preciso carregar pedra, era preciso carregar escombros, e eles não podiam, era muito peso. E à medida que nós vamos tentando ensinar a Bíblia, partilhar o Evangelho com alguém lá fora no mundo, ou com algumas pessoas até que nos dão a liberdade de entrar na sua casa, na sua vida, mas que são insensatas, estão a agir de forma insensata, nós percebemos que as nossas forças começam a desfalecer. Nós somos fracos. Nós não conseguimos sozinhos. Segundo aos Coríntios, pensar no Evangelho, na pregação do Evangelho e no cuidado da igreja, Paulo pergunta: quem é suficiente para estas coisas? Quem é que se acha capaz de fazer isso? E mais à frente, no capítulo 3, diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus.
Nós não somos capazes de ter ideias que vão ser soluções. Nós não temos capacidade, na nossa sabedoria, na nossa sagacidade, na nossa capacidade de resolver os problemas que estão diante de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Nós dependemos de Deus. É preciso orar. É por isso que oramos. É por isso que pedimos a Deus: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a lidar com esta situação, com esta pessoa. Ajuda-me, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, 27, nós lemos que o Senhor escolheu as coisas fracas do mundo. E nós somos fracos. Mas fomos escolhidos pelo Senhor. E essa é a nossa alegria, o nosso consolo. O Senhor escolheu-nos, mesmo sabendo que nós desfalecemos, que somos fracos, que temos dificuldade para lidar com a insensatez, com a resistência das pessoas, mas o Senhor, Ele escolheu-nos. E escolheu-nos mesmo sabendo que somos fracos, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que nenhum homem, nenhuma mulher se vanglorie. Porque a glória é do Senhor, a glória é de Jesus, o mérito é dele. E é isso que a igreja está a aprender. A verdadeira igreja entendeu isso e quer repetir isso. A glória é do Senhor. Mas nós somos fracos. E houve judeus que nessa fraqueza estavam a influenciar os outros. 10 vezes disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, eles vão nos apanhar. E não foi só uma vez, foram 10 vezes que repetiram. Estavam com medo e queriam influenciar os outros para que ficassem também com medo. Os inimigos, eles vêm aí. Eles vão nos apanhar, eles vão entrar, eles vão nos destruir, eles vão nos matar. E os judeus estavam a espalhar este tipo de informação e de notícia. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus é um Espírito de poder. Uma palavra que faz cair o inimigo, uma palavra que derrota, que dá a vitória. Para amar e para sermos equilibrados, precisamos desse poder, precisamos do Espírito do Senhor, para termos esse domínio próprio sobre o que pensar, sobre o que sentir, o que desejar aos outros, o que responder. Nós precisamos do Espírito de Deus. No amor, esse tipo de amor que aprendemos com Deus, nesse amor não existe medo. Antes o perdão, o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Podemos afirmar que o medo e a fé não coabitam no mesmo coração. Se está presente o medo, a fé foi excluída. Quando a fé está presente, não há medo. Quando nós nos lembramos de Jesus, do seu amor, do seu perdão, nós lançamos fora o medo. O medo de morrer, o medo de sermos maltratados, o medo de sermos ofendidos, porque nós queremos, nós temos convicções. E por causa dessas convicções, então, Neemias, o que ele fez foi pôr o povo a trabalhar. Havia inimigos, havia oposição, havia confusão, mas era preciso trabalhar. Orou, mas também agiu. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então havia trabalho para fazer. Havia ação para realizar. Havia disposição. O versículo 6 diz que assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até à metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Este é um dos assuntos que está presente neste capítulo, é o trabalho, mas é o ânimo para trabalhar. Nós já vimos também no capítulo 3 a dedicação, o ardor de alguns dos judeus, e que foi influenciando os outros, e o povo estava agora com ânimo para trabalhar. A forma de resistir à oposição era por meio da fé, da oração,
por meio da ação, isto é, do trabalho. Oração e ação. Fé e trabalho. E a partir do versículo 13 até ao 18, nós então chegamos à parte central deste capítulo. Versículo 14 diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lembrai-vos do Senhor. Pensem no Senhor, lembrem-se dele, o seu caráter, a sua grandeza. Olhem, nós podíamos dizer, olhem para Jesus. Ele é a imagem do Senhor. Há um texto muito semelhante a este, numa batalha que Israel estava a enfrentar com os seus líderes militares, Joabe e o seu irmão Abisai. E numa dessas guerras, Joabe disse ao seu irmão Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon, eles estavam em 2 grupos a lutar, se eles forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. E depois então estas palavras do versículo 12: sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe aprouver. A nossa parte, a nossa função é trabalhar, é lutar. Então nós vamos fazer a nossa parte e o Senhor faz a dele, o que lhe aprouver, o que Ele quiser, Ele faz. Mas nós vamos lutar como homens, nós vamos pelejar pelo nosso povo, pelas nossas cidades, as cidades do nosso Deus. Mas o versículo 14 fala em lutar pelos filhos, pelas famílias, pela mulher. É interessante que no Novo Testamento nós temos um exemplo do que significa lutar pela família. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, o homem de Deus, o presbítero, o bispo, o pastor, aquele que é exemplo para o rebanho, aquele que deve liderar a igreja pelo exemplo, diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então as ideias aqui de trabalho é criar os filhos sob disciplina, dar-lhes educação, ensinar os filhos. Isso dá trabalho, isso é lutar pela família. Educar os filhos, estar presente, corrigir, isso é lutar pela família. É assim que os pais hoje podem lutar pelas suas casas, estando presentes, governando. E para governar, para cuidar, é preciso trabalhar. Não é só falar. Para haver governo é preciso trabalho. É preciso uma boa administração. Então nós todos precisamos crescer em administração, em governo, em liderança. Todos nós precisamos saber o que fazer diante de situações que os nossos filhos enfrentam, as nossas esposas, homens, as mulheres, se querem ajudar as suas filhas, as irmãs da igreja devem, portanto, trabalhar, dispor-se a aprender. Ainda mais um texto sobre defender, pelejar pela família. Nós lemos em 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então cuidar dos seus, proteger, ensinar, guardar, essa é uma forma de lutar pela família. Mas temos alguns exemplos no Novo Testamento de pelejar pelos irmãos. Como é que nós lutamos pela igreja? Como é que nós pelejamos pelos nossos irmãos? Gálatas 4,19, Paulo diz: eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. É como um parto. Paulo diz: é um sofrimento que eu tenho pelos meus filhos, pelos meus irmãos em Cristo, que é quem ele chama de filhos na fé, para ver Cristo formado, o caráter, a mente de Jesus, a pessoa a pensar como Jesus pensa. Em Colossenses 1:24 lemos: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Trabalhar pelos irmãos, está disposto a sofrer, a padecer, é fazer sacrifícios pela igreja. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Então ele explica
como fazer isso no capítulo 2. Gostaria que soubesses quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o Senhor deles seja confortado e vinculado, para que o coração seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então estas são as principais ideias da luta de Paulo, que o coração esteja confortado e vinculado juntamente em amor, que haja união no amor que têm por Deus e uns pelos outros. É entender o Evangelho, entender quem é Cristo, esse mistério de Jesus. Isso fica também claro em 1 Tessalonicenses, na outra carta que ele escreveu a irmãos que se reuniam em Tessalónica, no capítulo 2, versículo 2, nós lemos: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, porque ser crente é ficar à mercê da blasfémia, da ridicularização, e Paulo passou por isso. Ele diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Anunciar o Evangelho, explicar a obra de Jesus, lembrar de Jesus, lembrar do Senhor, é a luta. Orar pelos irmãos é a luta. Ensinar a vontade de Deus é a luta que nós podemos fazer uns pelos outros. Sacrifício para ajudar a formar o caráter de Cristo nos irmãos. Lutar pela união em amor, lutarmos para que haja união entre nós, lutar para que tenhamos convicções fortes, para que haja esse entendimento e dispor-se a ser maltratado para tornar conhecido o Evangelho de Jesus. Ele que é aquele que é o sábio, em quem todos os tesouros da sabedoria. Jesus é aquele que nós devemos citar se quisermos ser sábios. A sua vontade, o seu ensino, a sua sabedoria é que nos deve encantar. Olhemos para Jesus. Lembremos do Senhor. E o versículo 15, lemos que sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. A fé faz isto. Quando nós nos lembramos do Senhor, que é grande e temível, nós lembramos que o Senhor faz aquilo que bem lhe apraz, aquilo que Ele quer, Ele faz, e não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É Deus que abre o entendimento, é Deus que realiza a obra por meio de nós, é pela graça que somos salvos, nós e os outros também serão salvos pela graça. Não vem de nós, é um dom de Deus, nós precisamos lembrar isso, mas nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós que entendemos a doutrina e que temos convicções fortes na fé, então nós começamos também, cada um a voltar à sua obra, faz o que tem que fazer, Deus faz a parte dele, nós cremos, então nós vamos voltar à nossa obra, nós vamos fazer o que temos que fazer. Nós vamos ler a Bíblia, vamos entender a Bíblia, vamos falar da Bíblia, vamos persuadir os outros com a Bíblia. É a nossa parte. Vamos fazer, nós vamos voltar à obra. Nós cremos, nós oramos e nós trabalhamos. Nós fazemos o que temos a fazer. Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Cada um fez a sua parte. O que lhe competia fazer, fez. Cada um de nós sabe o seu papel. Se não sabe, deveria saber. E deve querer saber, perguntar a Deus, perguntar aos irmãos, como é que eu posso ajudar? Qual é a minha parte aí no muro? Qual é a minha parte aí na igreja? Qual é a minha? Eu faço, eu estou aqui, eu estou disposto, eu quero fazer, porque eu entendi quem é Deus, Ele é soberano, Ele vai realizar a obra comigo ou sem mim, Ele é soberano. Eu só quero fazer parte daquilo que Deus está a fazer. Então é pedir ao Senhor, usa-me. Já que preparaste obras para eu fazer, então usa-me, deixa-me trabalhar. E a última ideia que eu gostaria de trazer deste capítulo é o que está no versículo 19 e 20. Esse desejo de união que Neemias traz. Ele disse aos nobres, Neemias, disse aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco.
o nosso Deus pelejará por nós. É este desejo que Neemias tem. Nós estamos muito longe uns dos outros, estamos separados, vamos nos juntar, vamos andar juntos. Há sinais que o Senhor está a dar, há trombetas que estão a soar, que nos fazem lembrar que o fim dos tempos está iminente. A qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Vamos nos juntar, vamos nos unir. Romanos 12:16, e vamos ler vários versículos. Deus a convocar a igreja, a chamar a igreja à união por meio dos seus apóstolos, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Mais à frente, no capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Semana passada já lemos, segundo aos Coríntios 13, essa ideia: consolai-vos, sede do mesmo parecer. E em Filipenses 2, a mesma ideia: completai a minha alegria, diz Paulo aos irmãos de Filipos, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Não apenas Paulo, mas Pedro também transmite esta ideia aos crentes, à igreja. Ele diz: irmãos, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Esta é a nossa missão, trabalharmos pela união, convocarmos os irmãos para termos este mesmo sentimento, este mesmo pensamento, porque a nossa esperança é esta: o Senhor, o nosso Deus, pelejará por nós, Ele fará a obra. Ele vai completar a obra. Por isso a nossa esperança está no Senhor. Salmo 39, nós lemos: Tu és a minha esperança. O Salmo 146 diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Jeremias 17, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Alguém que sabe que o Senhor fará a obra, que pelejará. É o Senhor que pelejará por nós. A nós, então, compete-nos trabalhar na obra. Assim como Neemias e os judeus trabalhavam, a nós compete-nos. Desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Cada momento, olhar para Jesus, pensar no Senhor, fazer a obra dele. Versículo 22 diz que os moços que sirvam de guarda de dia e trabalhem, que sirvam de guarda de noite e que trabalhem de dia. Versículo 23 descreve esta imagem de vigilância: nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Isto faz eco às palavras de Jesus em Marcos 13, o que porém vos digo, digo a todos: vigiai. Há uma obra para fazer, há inimigos, então vigiem. Estejam atentos. Roupa de trabalho, com arma empunhada na mão. Saibam usar e manejar a palavra. Saibam citar os versículos apropriados para se defender das ideias e dos ataques malignos. Vigilância. Aprendemos com Neemias. Neemias e estes judeus servem como exemplos maravilhosos daquilo que um trabalhador cristão deve ser e deve ter. Ouvidos para ouvir, alguém que ouve. Olhos para vigiar, coração para orar e ânimo para trabalhar. É isto que se espera de nós como crentes hoje. Igreja bíblica, igreja que quer fazer a vontade de Deus.
que estejamos nós também armados para a guerra, para esta luta que o Senhor nos chama a travar. Lembrar que se nos assaltarem as forças do mal, se o inimigo nos quiser derrotar, derrubar, se aumentar a pressão, lembremos, a luta pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Pertence